Olá, somos do grupo 3 do trabalho de conclusão de curso, no qual compõe o grupo os alunos Aline Carvalho Silva França, Isamara Sanfeliz Santo de Santana, Jailson Manuel dos Santos Ribeiro, Kênia Cristina Pereira Silva, Silvia Cristina da Silva e Vanessa Paulino de Souza. Somos alunos do curso de licenciatura em Pedagogia na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Hortolândia e Sandovalina, São Paulo, ano 2023. Tivemos como orientadora a professora Thaís Pereira Flores, e a escolha do nosso tema foi reflexões sobre o papel da expressão dos sentimentos no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. E para facilitar a compreensão do nosso trabalho, a apresentação foi dividida nos seguintes tópicos: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, referencial teórico, curadoria, considerações finais e as referências. Após várias discussões, chegamos ao tema para refletir os sentimentos no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, visto que é durante os primeiros anos de adaptação escolar que os pequeninos vivenciam uma sequência de sentimentos e emoções, onde são capazes de compreender, lidar e expressar a maneira como se sentem, o que é essencial para a construção do caráter deles. Então, vimos a necessidade de trabalhar os sentimentos na educação infantil e de obter o entendimento do significado dos sentimentos e o efeito nessa primeira etapa do aluno. Sabemos a importância de entender todo o contexto que envolve os sentimentos na formação da criança, pois os sentimentos e emoções são vivências afetivas fundamentais e conseguir expressar os sentimentos é um aspecto bastante positivo para aquele aluno que consegue expressar esse sentimento, tornando ele mais otimista, seguro, esperançoso. Então, diante disso, propomos neste trabalho o desenvolvimento de uma curadoria de conteúdo com o objetivo de selecionar materiais relacionados aos sentimentos e emoções para assim construir reflexões a partir deles. Nos próximos slides estaremos apresentando o desenvolvimento do nosso trabalho. Em nossa pesquisa, apontaremos as reflexões através de uma curadoria de processos, onde identificaremos o processo afetivo e emocional das crianças, considerando as rupturas e reconstruções que podem vir a ser vivenciadas em um ambiente escolar. É importante salientar a importância de construir relações e aprender com elas, aprender como elas funcionam para o bom andamento das nossas relações. O avanço de pesquisas sobre crianças nos últimos tempos nos fazem enxergá-las como seres completos, que precisam ser respeitados. Esse avanço também precisa ser vivenciado na escola. Já existem documentos oficiais que trazem a obrigação do trabalho com a temática dos sentimentos, do conhecimento e do se expressar. Com base nisso, utilizamos como suporte experiências de membros do nosso grupo que trabalham em redes de ensino. E também o jogo da memória, que é muito utilizado por profissionais da educação, onde esse jogo apresenta o diferencial de não somente nomear, mas também como expressar seus sentimentos, os gostos e as emoções. Diante da nossa pesquisa, nós também notamos o número de produções que enfatizam a importância de se trabalhar com os sentimentos das crianças. Muitos também reforçam a importância da afetividade, mesmo na aprendizagem de adulto. Porém, não encontramos artigos que forneçam uma curadoria de materiais, como livros, jogos, vídeos, que possam ser utilizados na escola. Diante disso, a construção da nossa pesquisa se justifica, visto que pretende fazer uma análise crítica sobre os materiais disponíveis para se trabalhar com os sentimentos, pretendendo dessa maneira colaborar com uma proposta de escola que valoriza o sentir para fortalecimento do ser. O objetivo geral do nosso trabalho foi compreender o papel da expressão dos sentimentos no processo de ensino-aprendizagem da educação infantil, trabalhando as diferenças socioemocionais com foco nas metodologias de aprendizagem através da curadoria. Os objetivos específicos foram utilizar a curadoria no contexto educativo
retratando as diversas maneiras de exercitar o conhecimento de suas próprias capacidades expressivas e de outras crianças. Mostrar a importância da educação emocional na educação infantil, identificar os sentimentos e compreender o que eles representam no seu cotidiano escolar, buscar referências que tratam a importância de se trabalhar as emoções nos processos educativos. O presente trabalho buscou investigar através da curadoria as reflexões sobre o papel da expressão dos sentimentos no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. Para atingir o objetivo proposto, a metodologia utilizada será a exploratória, estrategicamente constituída por meio de pesquisa bibliográfica e documental, buscando a análise de 10 livros e um jogo que estimula a percepção do sentimento e emoções. E assim, considerando a faixa etária escolhida para a construção desse trabalho, optamos por realizar uma análise crítica dos materiais, considerando a apresentação do material, se ele encoraja a criança a exprimir seus sentimentos de maneira lúdica e divertida, a potencialidade do trabalho com o tema dos sentimentos, se o conteúdo do material consiste em compreender os sentimentos e potencializa a percepção das emoções da criança, e a dificuldade do uso do material na educação infantil, que analisa o quão necessário será o papel do docente como mediador para o auxílio do método utilizado. Para a construção do referencial teórico, selecionamos alguns autores e documentos principais, que estão aí abordados no nosso trabalho. Então, eu começo aqui trazendo para vocês a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, pois ela é o documento mais atual que rege a organização dos currículos escolares. Sendo assim, todos os estados e municípios eles constroem seu próprio currículo, baseando-se neste documento que teve a sua publicação em 2018, Ou seja, a BNCC ela é uma padronização do ensino básico no Brasil, que tange tanto o ensino público quanto o privado. Por isso é de grande importância no nosso trabalho. Em seguida, utilizamos Antunes, Antunes ele baseia-se no cientista Gardner. O que Gardner vai falar? Gardner foi responsável por uma investigação psicológica que sugere que o ser humano ele possui múltiplas inteligências, totalizando 8. Assim, o ser humano ele portaria em seu cérebro 8 diferentes pontos onde estaria abrigado as diferentes inteligências, que são elas: a verbal, a lógica, espacial, a musical, a sinestésica corporal, naturalista e as inteligências pessoais, que é a intrapessoal e a interpessoal, tão importante aí para o nosso estudo dos sentimentos e emoções na educação infantil. E para compreendermos as emoções e sentimentos dispostas nas diversas relações sociais, bem como na interação social entre crianças na fase pré-escolar em específico, é necessário que possamos entender que o ser humano se apropria da cultura através das atividades sociais em que realiza, Por isso, as funções sociais e psíquicas se desenvolvem ao longo do tempo e se modificam de acordo com o desenvolvimento e apropriação cultural de cada indivíduo, É o que discorre Batista 2022, que vai falar, que traz essa importância da gente compreender que somos seres culturais e que vai aí adquirindo e vai mudando ao longo dos anos, conforme vai havendo interações aí diferentes em cada, logicamente, em cada contexto social de cada indivíduo, tá? Por fim, trazemos Piaget, que discorre acerca dos valores morais nas crianças, Para Piaget, os valores morais são constituídos a partir da interação dos sujeitos na convivência social que acontece nos diversos ambientes, especialmente na instituição familiar, em que a partir da interação com os adultos, a criança irá constituir seus valores, princípios e normas morais, processo que se inicia na primeira fase de vida e segue se transformando até a fase adulta, Então, Piaget vem aí no nosso referencial teórico, complementando Batista.
O jogo que inspirou o tema do presente trabalho de conclusão de curso é o jogo da memória dos sentimentos. Então, ele funciona como um jogo da memória, com 9 pares, e ao encontrar o par correto, a criança realiza o comando que está dado naquelas cartas. Ele é um jogo que encoraja as crianças a expressar os seus sentimentos e também a ouvir os seus colegas, que torna os laços afetivos mais próximos. As crianças, elas aprendem sobre sentimentos de uma forma lúdica. Então, o jogo, ele é um jogo que precisa da mediação do professor, considerando que a leitura ainda não é feita pelas crianças, e o jogo ele tem uma imagem do sentimento e tem também uma palavra, né? Então, tem o nome do sentimento. Mas, com a mediação do professor, pouco a pouco, as crianças vão reconhecendo as cartas e vão conseguir jogar sozinha. Mas até que isso aconteça, a gente precisa sim da ajuda do professor para trabalhar a questão dos sentimentos. Esse jogo ele foi inspirador para a escolha do tema e depois, a partir deles, o grupo então fez uma curadoria de 10 livros com histórias infantis que tratam da temática dos sentimentos e das emoções. Então, para cada um dos livros, foi feita primeiro uma apresentação do material para que o leitor tenha uma ideia sobre como que é esse livro. Na sequência, foram apresentadas as potencialidades do livro, potencialidades relacionadas à temática dos sentimentos e das emoções, né? E por último, também foram apresentadas as dificuldades observadas quando a gente considera que os estudantes são estudantes da educação infantil. Então, os detalhes de cada um dos livros podem ser conferidos na leitura do nosso trabalho de conclusão de curso. Aqui, então, eu vou apresentar para vocês um compilado dos aspectos gerais da nossa análise crítica de cada um dos materiais, né? Então, nós fizemos a análise de maneira separada para cada livro e aqui eu trago os aspectos gerais desse compilado de 10 livros. O título dos livros está descrito aqui, né, nesse nosso slide, o título e os autores. E aí a gente percebe o quê? Que não foi difícil encontrar um material que falasse da temática dos sentimentos para a educação infantil. Então, isso mostra para a gente que o tema, ele é um tema relevante, né? Um tema relevante para as crianças, também um tema relevante para os adultos que convivem com as crianças, né? Que sentem a necessidade de falar com elas sobre o tema dos sentimentos. Todos os materiais que foram analisados pelo grupo, eles apresentaram ótimas ilustrações. E as ilustrações, elas são totalmente coerentes com os textos que estavam falando sobre a questão dos sentimentos e emoções. Então, na imagem, a criança já conseguia relacionar o assunto que estava sendo tratado e fazer uma relação também com as suas percepções individuais sobre aqueles sentimentos, né? Raras exceções ali sobre a questão das ilustrações foram percebidas, né? Então, um dos livros, O Emocionário, ele apresentou algumas figuras que pareciam confusas e que demandariam da criança uma maior vivência já sobre a questão dos sentimentos, né? Para que ela pudesse compreender. Também percebemos que no livro Sentimentos de Maria não foram exploradas ali várias cores, né? Não é um livro bem colorido, então talvez não chame tanto a atenção das crianças, né? Então, outro aspecto foi que alguns dos livros, em alguns a gente percebeu que existiam edições variadas, então também tinha uma diferença de uma edição para outra. Eles não eram escritos na letra bastão maiúscula, então isso dificulta o processo da criança de reconhecer as letras, né? Então, na educação infantil, conforme a professora vai lendo a história, ela poderia ir relacionando com algumas letras que ela já conhece. Mas isso não é possível devido ao formato de alguns livros, né? Em alguns materiais não é possível fazer essa relação. Alguns dos materiais que foram analisados, eles apresentavam, né, na sua grande maioria, eles tentavam trazer uma variedade grande de personagens,
pessoas, animais, né? Mas eles falharam na questão de trazer aspectos relacionados a personagens negros e personagens com deficiência, né? Alguns livros até tentaram explorar um pouco, mas falhando ali em alguns aspectos, que é importante que a gente tenha ali nos livros infantis. De maneira geral, os livros, então, eles exploraram a compreensão, a expressão e a nomeação dos sentimentos e emoções, falavam sobre os medos, falaram sobre o respeito à diversidade, tanto a diversidade de pessoas quanto a diversidade de famílias, o entendimento do erro como natural, tanto para adultos como para crianças, né? E a importância da amizade. São materiais de muita qualidade que podem ser utilizados de diferentes maneiras pelos professores no trabalho com a temática. Como consideração final, o grupo deixa aqui a mensagem, né, de que é de extrema importância trabalhar as emoções e sentimentos na educação infantil, até porque o público-alvo da educação infantil são as pessoas que mais têm dificuldade em identificarem quais são os sentimentos e as emoções e como lidar com elas, né, que são as crianças. Então, por isso que é tão importante professores, né, funcionários e todos aqueles que estão envoltos ali na comunidade escolar, é importante estar trabalhando essa temática com as crianças, né? A gente viu no referencial teórico que quando as crianças elas têm esse contato com as habilidades socioemocionais, elas se tornam adultos menos frustrados, né? Adultos que sabem lidar com as suas emoções, os seus sentimentos de maneira mais adequada, ou seja, né, isso proporciona uma melhor qualidade de vida. E por último, e acreditamos ser o mais importante, que foi a curadoria, a partir da análise do jogo e dos livros que trouxemos aqui para vocês, né, fica aí como mensagem final de que nas escolas existe uma infinita gama de materiais que podem ser utilizados, que são adequados, logicamente, né, um ou outro com algum ponto de atenção para que haja um complemento, mas que todos são adequados para que sejam trabalhados na educação infantil, referente à temática dos sentimentos e das emoções.